Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe Peta, Bom jornalista, paulistano, mas araraquarense, né, de coração. Peta, seja bem-vindo ao podcast Uniara. Uniara agradece a sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os seus ouvintes, as pessoas que acompanham você, que você faz um trabalho maravilhoso, uma pessoa que eu tenho muita estima. Você já foi no meu programa, né? E a gente bateu aquele papo gostoso e é sempre bem-vindo estar com você. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou feliz. Obrigado você pela sua presença. Assim, ó, me parece que você chegou de São Paulo, em Araraquara, e você começou uma carreira no jornalismo esportivo araraquarense. Araraquara não é uma cidade muito que abre muitas portas, uma cidade conservadora, enfim, né? Como é que foi essa sua chegada? Como é que você falou assim, não, ó, eu vou ser jornalista esportivo em Araraquara, vou fazer esporte, vou fazer jornalismo esportivo, vou trabalhar com a Associação Ferroviária de Esportes, com o atletismo de Araraquara, com toda essa rapaziada aí. Como é que foi isso? Bom, isso aconteceu em 1993 para 94, né? Para ser mais exato, acho que foi 13 de dezembro de 93. Eu vim de São Paulo, que eu trabalhava numa empresa e com peças de tratores, né? E eu ganhava um bom salário. E eu dizia para minha esposa, poxa, eu queria criar meus filhos no interior. Vamos tentar? E aí eu fiz uma proposta para o dono da empresa. Falei para ele, poxa, eu gostaria de ir para o interior, montar uma loja lá, o que vocês acham? Ah, a gente apoia, se quiser ir. Eu falei, eu quero. Aí eu fui escolhendo algumas cidades e entre elas eu me apaixonei por Araraquara. Por todos os aspectos. É uma cidade que tem muito esporte, uma cidade bem tranquila em vista de tantas cidades, porque eu precisaria, nessa profissão, montar talvez em Ribeirão Preto, talvez em São José do Rio Preto, mas para mim montar em Ribeirão Preto, Campinas, por exemplo, eu falei, pô, eu vou sair de São Paulo para entrar numa cidade com a mesma, não digo a mesma população, mesma intensidade, mas com certeza uma cidade maior, né? Maior, né? Aí resolvi vir para Araraquara, montei uma loja de tratores, de peças de tratores aqui no Quitandinha. Eu estava indo muito bem durante um ano, quando de repente eu sofri um assalto, Me roubaram um trator. E esse trator, eu estava vendendo ele para comprar mais 5 tratores aqui da usina Zanin, porque o trator que eu estava vendendo ele era um preço excelente. E eu sofri um golpe, cara. Fui roubado, né? Me levaram esse trator, tudo. E aí eu fiquei sem chão, porque não tinha mercadoria, não tinha dinheiro para tocar, e eu fiquei sem chão. Falei, e agora? E eu comecei, a minha esposa, vender salgado, aquelas coisas todas, falei, eu não vou mais embora, eu vou ficar. E como você disse no começo, que é uma cidade que a gente tem, quem não conhece e não tem algo para fazer que agrade as pessoas, tem dificuldades para se adaptar. Tem. Ainda bem que você reconhece que tem mesmo. Mas eu, com a graça de Deus, por ser esportista, eu comecei a jogar bola no Melusa, nesses lugares todos, e comecei a abrir meu leque de amizade. E o esporte, para você ver que o esporte traz tanta coisa boa, né? Coisa boa na vida da gente, e eu comecei a conhecer um monte de gente, frequentar o clube, Melusa, me associei ali também, Melusa, VAR. Mas antes disso, eu só queria contar para você que quando me roubaram esse trator, que eu fiquei sem chão, sem mercadoria, sem nada, eu passei 7 meses pensando em fechar a loja. Ia fechar mesmo. Quando eu ia fechar, um cara me ligou, ele me ligou de Jaú. Você é o Dair Pedro? Eu falei, sou. Ele falou, levaram um trator seu? Eu falei, levaram. Tá, então eu vou te dar uma dica para você, mas não me pergunte nada para mim. O seu trator está em Paracatu de Minas, divisa de Goiás, em frente à rodoviária, está exposto bem na porta. Eu falei, nossa, cara,
eu vou para lá, não sei onde é isso, mas vou. E eu não tinha um carro bom para isso. Aluguei um carro, num lugar aqui em Araraquara, não sei se posso falar. Aluguei esse carro. Infelizmente, pedi uma arma para um amigo meu, emprestada, uma arma raspada. Comprei 2 caixas de bala e fui para lá buscar meu trator. Não precisei chegar a esse ponto, porque acabei colocando um advogado lá e retirei o trator depois de 7, 8 meses. E quando retirei, entrou naquela crise de 1995. Sim. Crise de trator, aquelas coisas todas, né? Crise agrícola, né? Que fala. Aí o trator, que valia na época 25 mil, caiu para 12 mil. Sim. Gastei mais 3 em despesas, mais isso, mais advogado. Vendeu o trator para pagar as despesas que você teve. Aí eu peguei, vendi, liguei para o meu sócio, falei, ó, estou vendendo o trator, o dinheiro é seu, a única coisa que se você me faz é me paga, me deixa eu aqui em Araraquara e me ajuda aí eu pagar de repente, se eu precisar, 3 meses de aluguel. E eu pagava um aluguel aqui em Araraquara em dólar. Porque quando eu fui alugar uma casa, sem fiador, sem nada, porque eu não tinha fiador aqui, não conhecia ninguém, meu fiador é de São Paulo. Sim. E o cara me pediu, na época, $400. E eu aluguei a casa para ficar. Né? Aquilo dava 700, 800 reais, não lembro. Sim. Nem sei se era reais também. Dava mais parelho. Exatamente, desculpa. E aí, então, eu comecei a pensar em algo. Eu tinha um amigo, que é o Wilson Telaroli, ele tinha uma escolinha de futebol. Sim. E eu, como levava meu filho para lá e para cá para jogar bola, que depois se tornou um profissional, eu falei, pô, eu tenho vontade de montar até uma escolinha, quem sabe? Ele falou, pô, fica aqui comigo. E eu acabei me associando a ele na escolinha. Ó, o Wilson Telaroli. É, exatamente, na escolinha, era Talento Esporte. Sim. Depois o Wilson saiu e veio um rapaz de Bauru e acabou aí me oferecendo a escola Chute Inicial Corinthians. Aí foi uma loucura, né, cara? Lá no Benfica. Sim. Aí, com um mês já tinha 700 alunos. Sim. Porque foi uma loucura. Teve outdoor na cidade, propaganda na Rádio Cultura, aquelas coisas todas. Então teve, né, muita procura. E um dia, aí que eu chego no rádio. Um dia eu tô filmando a garotada e eu precisava filmar o goleiro, que eu via muita falha nele, no pular, sabe? E eu falava para ele, vamos corrigir isso. Então eu comprei uma filmadora pequenininha que tinha um visorzinho do lado. Sim. E eu, filmando ele e tal, eu ia lá, chutava uma bola, coloquei num pedestalzinho lá e chutava uma bola e mostrava para ele. Falava, o jeito que você tá caindo, tá errado. E educando ele. Aí, daqui a pouco, uma hora de lazer assim, o Wilson tava dando uma aula e a garotada tava jogando. Aí eu peguei e falei assim, pô, eu vou narrar um jogo aqui. Aí eu peguei o nome de todos os alunos, coloquei num papelzinho embaixo, na filmadora, e comecei a narrar o jogo, cara. Bola com fulano tá, foi pra aqui, pá, tá pra linha de fundo, agora chutou, é gol, aquela coisa toda, aquela festa. Sim. O Wilson falou pra mim, você leva jeito, cara. Eu falei, que jeito o quê, cara? Nunca mexi com rádio, nunca mexi com nada, cara. Não, você leva jeito. Você não acredita, tinha Copa Cultura aqui. Copa Cultura de futsal. É, de futsal. Em 1998, tá no YouTube. Eu peguei, tava lotado a quadra, o ginásio da pista, lotado. Em cima tinha 3 filas de pessoas, em cima. Embaixo tudo lotado, não tinha mais onde ficar. E antes disso, antes de lotar totalmente, teve um jogo de disputa de 3º e 4º lugar. Era o time do Clemente. O senhor Armando Clemente. E acho que era o Capricho na época, esse time. E olha que interessante. Para você ver que às vezes você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu peguei, falei, como é que eu vou narrar esse negócio aqui no meio desse povo? Não tem jeito. Cheguei e pedi uma mesa. Me arrumaram uma mesa, eu subi na mesa. O Wilson subiu comigo na mesa também. A filmadora tinha um microfone para frente. Mas eu não sabia que você podia adaptar um microfone, fazer alguma coisa. Eu não sabia. Sim, foi no improviso. Foi no improviso. Tanto é que a minha narração ficou baixa, ficou legal, sabe? Sim. Aí o que eu fiz, cara?
eu peguei e falei pro Wilson, você fica aqui do meu lado, bem encostadinho, eu vou narrando e vou. E eu tive a felicidade que tinha um rapaz chamado Renatão, você pode ir no YouTube que você vai ver. youtube.com/radiopwz. Ali foi a coisa mais interessante do mundo. O cara fez um gol que eu nunca vi. Ainda não vi, só o Pelé fez. Dá 2, 3 chapéus, só o Pelé. Eu vi no Pacaembu, ele fazia isso contra o Corinthians. Veio o Ditão, ele pumba, veio o Luiz Carlos, ele pumba, mas Pelé, né? Pelé. E esse Renatão, ele tinha 16 anos. Cara, ele pegou uma bola pela lateral assim, da quadra, jogou por cima Não, ele pegou aqui, jogou por cima do cara aqui, veio o outro na cobertura, ele jogou por cima do outro e fez o gol. A quadra explodiu. Foi a primeira filmagem minha. Aí eu falei, pô, acho que tô levando jeito pra isso, né? Sim. E comecei a fazer filmagem de jogos. Tinha uma filmadora igual a essa, chamei meu filho um dia, falei, o rapaz que ia filmar pra mim um jogo, e na Aja, né, uma despedida de uma pessoa muito querida lá de muitos anos, que eu não lembro o nome agora. Aí eu falei, vou fazer esse jogo. Quanto você cobra? Tanto. O rapaz que ia filmar comigo, o jogo era 2 horas. Quando foi meio-dia, me liga e fala, eu não vou poder ir. Pô, ficou a pé. E agora? Aí o que eu fiz? Peguei meu filho, peguei a máquina, fui lá no fundo do quintal, fiz aquele branco, que você sabe que estava fazendo agora na filmagem. Peguei orientação do Zé Luiz, meu amigo. Peguei, fui lá no fundo, filmei uma parte lá junto com ele e falei, ó, eu vou tampar todos esses botões, você vai só usar esse, tá? Você vai usar o fader para abertura e o resto deixa comigo. Então o que eu fiz? Eu posicionei a filmadora num bico de um campo, escanteio, voltei, fui lá de novo, fiz, voltei, então ela já ficou no automático. Então você podia ir voltar que ela não perdia o foco. Falei para ele, vamos lá no fundo. Você vai filmar o passarinho. Não, pai, mas eu nunca vi isso. Não. Vamos lá, rapaz. Põe ela no ombro, vamos lá. Foi. Olha, com toda honestidade, o garoto fez a filmagem. Tremendo, nervoso, fez. Não mexia isso aqui, e nem assim. Eu falei, você entende de futebol, porque ele jogava a bola. Você vai e faz o foco no cara quando o cara pega a bola. Mas quando você vê que ele vai ameaçar de dar um corte ou lançar, você dá uma abertura. Puxa. Se ele lançar, você puxa tudo e vai na bola que você não perde a bola. Deixa a bola sempre no meio da imagem, da tela. E aí foi mais de 450 filmagens. E foi aí a minha história que depois eu fui na Brasil FM. O Elídio Pinheiro falou para mim no programa dele, senta aqui. Eu falei, senta aqui aonde? Em frente à mesa de som. Você vai operar essa mesa aqui. Eu falei, você tá brincando, pô. Não, você não quer ser radialista? Você tem que operar, porque aqui não tem operador. E aí você foi meio que na tentativa e erro, meio que num processo de improviso, você foi testando uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim, e foi criando seu conhecimento de forma empírica, né? Ou seja, no cotidiano, fazendo isso mesmo sem ter uma formação. Sem ter teoria, né? Sem ter teoria, sem ter uma formação para isso, você foi tentativa. Exatamente, cara. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, pô, faz um programa aqui. Na rádio? Brasil FM. Aqui já era 4. Né? Aí eu falei, porra, como é que eu vou fazer isso, cara? Aí eu pensei no Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, meu grande amigo, quero mandar um beijo para ele, um cara muito legal. Eu cheguei para ele e falei, eu queria fazer um pedacinho aí, né? Eu gravando aí um programa de esporte, um piloto. Você ia fazer um piloto, case? Não, vem cá, pegar o microfone e tal, peguei e gravei. Acho que 1 minuto e meio, 2 minutos. Cheguei no Wagner, né, na Brasil FM. Cheguei nele e falei, Wagner, eu queria fazer um programa aqui. Ele falou, já veio um cara aqui, mas o cara meio atrapalhado, tudo, eu não deixei, mas deixa eu ver. Eu peguei, ele pôs o piloto assim, pode vir. Aí eu falei para ele assim, quanto fica, tal, fica tanto, arrumei o patrocinador e fiz o programa Esporte e Lazer. E nessa, eu acabei fazendo
acho que 2 horas, e acabei estendendo para 4 horas, porque era muito, muito esporte aqui em Araraquara. E aí você me perguntou, né? Por ser uma cidade um pouco fechada, eu abri o leque com o esporte, uma coisa assim espetacular. Porque me parece, e aí me parece que você começou a trabalhar com todos os esportes, na verdade. Todos eles. Você fazia o atletismo, você cobriu o basquete, taekwondo, judô, karatê, tudo que você imaginar, tênis de mesa, tênis de quadra, tudo que você imaginar eu fazia, bocha, malha, tudo. Convidava o pessoal para vir lá. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo um contrato para 1 ano, né? Quando bateu 3 meses, cara, o Virgílio Quintão ligou para mim. Peta, você tá no Brasil? Eu falei, tô. Cara, seu programa é bom, cara. Vem pra cá. Eu falei, Virgílio, poxa, eu não gosto de furar as coisas, né? Eu falei, eu vou conversar com o Wagner, né? Se ele me liberar na boa, eu vou tentar. Mas eu não sou radialista formado, né? Não, seu programa é muito bom, esporte amador é o que nós não temos aqui, só tem o Zé Roberto que faz o profissional. Não, a rádio Morada do Sol. Morada do Sol. Que lá era AM, né? Sim. Agora parece que é FM. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, vem pra cá. Cheguei, conversei com o Wagner pegou e falou assim pra mim, Peta, pode ir, cara, vá atrás do seu sonho, tudo. Eu falei, mas Wagner, eu sinto que, né? Ele falou, não, pode ir. Lá você tem mais estrutura, tudo. Eu fui, e lá eu fiquei 7 anos e meio. Na Morada do Sol. Morada do Sol fazendo esporte amador. Todo final de semana, a gente abria o telefone assim, tá? Minha esposa tem até um caderno, ela que atendia o telefone. Cara, tinha 76, 80 telefonemas que ela não aguentava mais, ela tirava do gancho, porque não aguentava. Aí eu falava assim, agora eu quero ver alguém da Vila Xavier, de tal lugar assim assado. O cara, já tocava. Eu tinha todos os bairros. Agora eu quero alguém de tal lugar, mas quero saber se é o bairro mesmo, quero ver a rua. Aí eu localizava tudo. Cara, era demais. E eu dava presente também, né? Então a gente sorteava algumas coisas. Embora tenha aqueles caçadores de prêmio que eram sempre os mesmos. E como é que você fazia com os patrocínios? Os patrocinadores, eu ia nos patrocinadores e falava, eu tenho tantas horas de programa, e a gente coloca, por exemplo, 4, 5 vezes dentro do programa. E aí, o que acontece? Eu comecei com 2 horas, eu tive que aumentar para 4 horas, cara. Entendeu? Aí eu fazia das 2 às 6. Poxa, era muita coisa, hein? Então, mas eles queriam me dar mais. Porque, para você ter ideia, você também que deve ser amante, sim, né, sim, do que você faz, microfones, as coisas, sim, como o seu retaguarda aqui, né? E o Fagner, né? Fagner, que é chique, com F, cara. Com F, né? É com F, né, Fagner? Então, o que acontece é o seguinte, para você ter ideia, a gente fica tão amante naquilo que faz, que um dia eu cheguei, eu falei assim pro pessoal, cara, eu quero fazer um programa da 1 até às 7 da noite. Mas eu não vou fazer aqui. Vou fazer no 22. Eu alugo uma linha e vou fazer no 22. Não, tudo bem. O Roberval terminou 1 hora o programa dele. Eu fui até às 7, passei até das 7, fui quase até 8 horas da noite, direto no 22. Eu tenho tudo isso com fotos e provado. Eu consegui 250 troféus e medalhas de uma empresa lá de... Caramba... acho que é americana, não lembro mais. Consegui, né? Como para mim fazer uma propaganda para ele. Uhum. Consegui 250 canecas térmicas. Eu fiz da 1 até as 8 torneio de tênis, torneio de bocha, torneio de malha, torneio de futsal, torneio de basquete. Porque tudo isso acontecia no 22. Tudo, porque acontecia lá. Sim. E eu fiz tudo isso lá, cara. Tudo isso lá. Nesse dia? Neste dia. E entreguei troféu para todo mundo, caneca para todo mundo. Foi uma loucura. E levei, acho que levei Emílio Carlos,
a turma do samba, levei, olha, os quarentões, levei quem mais? Eu levei um monte de gente, cara, para cantar. Um monte. Foi da 1 até as 8 da noite, praticamente. E eu me apaixonei por isso. Você fazia o negócio girar. Nossa senhora, eu e o Wilson Luiz me ajudava. E o velhinho tinha uma empolgação. Como que ele te ajudava? Como que era a sua relação com o Wilson Luiz? Porque o Wilson Luiz foi um ícone. Um ícone. Um narrador esportivo. Eu me lembro quando eu era menino, ouvia ele narrando jogos da Ferroviária, né? Então a gente sempre teve. E até a gente... Eu tentei um contato com ele há algum tempo atrás para ele vir aqui. Mas a gente não conseguiu. Devido também ao estado dele, que ele não estava querendo mais. Sim. Então, como é que era a sua relação com ele? A minha relação era excelente, de amigo, de amizade. Né? Nós dois tínhamos aí algo em comum. A gente gostava do que fazia. E o Wilson, ele representou para mim, um professor, um amigo. Então, quando eu ia criar um programa, a primeira pessoa que eu chamava era ele. Aí eu falava para ele, estou querendo criar esse programa. Qual o objetivo? Assim, assim, assado. Então, ele tinha sempre uma sugestão, algo assim para me ajudar. Sim. Então a gente criou aquele laço de amizade muito grande. Ele começou comigo namorada, e depois de um tempo que nós estávamos namorada durante 7 anos e meio, eu saí e voltei para Brasil FM, onde fiquei mais 3 anos e meio. Como é que foi essa sua volta para o Brasil? Então, eu saí de lá porque eu não estava de acordo com algumas coisas, e tinha entrado uma gerente nova, e quando eu fiz essa festa do 22, foi um dos motivos. Eu tinha colocado um cartaz num local lá que todo mundo usava para isso, convidando toda a rádio para ir nesse programa. E como ela entrou naquele dia, ela acabou tirando aquele cartaz de lá, sem perguntar de quem era e o que ia fazer. Aquilo me magoou, né? E eu cheguei pro diretor, que era o Cássio na época, e falei, Cássio, como é que tiraram meu cartaz de lá? Não era um cartaz a olho de papel higiênico, era um papel bem feitinho, convidando o pessoal para o programa que eu ia fazer no sábado. E aquilo me tirou do sério. Sim. E como meu contrato terminava há 3 meses, eu peguei e falei para ela, vou ficar só esses 3 meses. Não, o que é isso, cara? Você paga adiantado, você é um baita de um... A gente não vai nem aumentar. Muito pelo contrário, a gente vai fazer o contrato de mais 1 ano do mesmo jeitinho, sem aumentar um tostão. Eu falei, eu não quero mais. Eu resolvi parar. Não, mas você não vai fazer. Eu falei, vou. Nós temos intenção até de dar um outro programa para você e tal. Aí é uma outra situação que não vale a pena eu contar, né? Substituindo uma pessoa, e eu achei que não poderia substituir a pessoa, porque era uma outra programação. Tá até aqui seu nome e tal, a gente ia conversar com você. Não, esquece. Aí saí. Fui muito bem atendido lá. Todos tinham um carinho muito grande por mim. Eu também tenho um carinho muito grande pela Rádio Morada. Saí pela porta da frente, mas foi isso que aconteceu. Apenas um desentendimento. E eu peguei e saí e voltei para a Brasil FM, fiz 3 anos e meio. E como eu gostava tanto de rádio, e o Wilson também era apaixonado por aqueles projetos que eu fazia, cheguei para o Wilson um dia e falei, vamos ficar 12 horas no ar. Como é louco. Fagner, fala alto para o pessoal escutar. Eu sou louco, né? Homem é louco. 12 horas no ar, ao vivo. Ficamos. Levei praticamente 90% das modalidades durante o dia. Uma empresa aqui de Araraquara me ajudou com salgadinhos, né? Refrigerante. O dia inteirinho. Mas haja programação para isso. Músicas, né? Entrevistas, gargalhadas, piadas,
Aí tinha um grande amigo meu que também me ajudou muito, estivemos juntos, que é o Sérgio Yamamoto. Ele, se eu olhava para ele assim, já é japonês, né? Então ele já tava com o zóio fechando assim, ó, cansado. Aí ele olhava para mim, pro Wilson, e falava, não é possível. O Wilson aceso, parece que o Wilson tinha tomado alguma coisa, sabe? Sim. E eu também. E ali, ó, no microfone. Wilson, vai lá você agora que eu vou comer alguma coisa. E voltava, e voltava. Então nós começamos de manhã, né? E foi embora. Aí que eu invadia todos os programas, né? Pedi pro Kiko Camargo, pedi para outros de manhã. Falei, ó, deixa livre para mim. Porque eu arrecadei um dinheiro para ajudar a Brasil FM. Que precisava pagar aluguel, estava com uma situação, né? E além de eu ter ganhado também. Então eu fiquei com a minha equipe todo esse tempo, cara. Foi um desafio sensacional que eu faria de novo. Com a idade que eu tô, quase 72 anos, faria de novo. E tenho argumentos para isso, tenho material para isso. Sim. Pô, convido você. E você nessa época pegou algumas figuras ícones do esporte amador araquarense, né? Muitas. Você, ó, Armando Clemente, Nossa Zé Alemão, Senhora. Nossa. né? Zé Roberto Fernandes, que narrava os jogos da Ferroviária. Também. Né? Como é que era lidar com essa turma toda? Era muito bom, porque o meu filho treinava com o Armando Clemente. E o Armando Clemente, na realidade, que me ajudou também a entrar para a escolinha. Porque um dia ele falou assim para mim na pista, dá para o senhor olhar para mim as crianças? Aí ele viu eu trabalhando, sabia que eu jogava um pouquinho de bola também, entendia um pouco do assunto. Dessa parte, aí ele pegou e falou, pô, vem aqui de sábado para olhar. Daí depois acabei, aquela história que eu falei para você, que eu acabei montando a escolinha. Fiquei 13 anos praticamente no Benfica. Você ficou 13 anos? 13 anos com escola de futebol. Conheço quase muitos clubes aqui do Brasil. Por exemplo, São Paulo, por exemplo, quando era em Barueri, eu tenho registrado, eu fui mais ou menos umas 5 vezes. Fui levar jogador, levava time lá. Depois que foi para Cotia, eu fui 2 vezes. Sem treinamento de São Paulo, espetacular. Então isso tudo ajudava você a ter motivação, né? Aí o que acontece, cara? O Clemente foi muito importante, né? E para você ter ideia, foi bom você tocar nesse assunto. Quando eu estava fazendo um jogo de Atlas e Colorado aqui no estádio municipal... Que era o clássico, né? Só para a gente entender clássico. aqui. O Colorado Exatamente. era do Zé Alemão, Exatamente. o Atlas era do seu Armando Clemente. Isso. E vinha muitos jogadores, né? Vinha muitos jogadores, às vezes até aparecia o Careca, aparecia outros também. Aí então, um dia, num sábado, tô lá no Araquarense fazendo tal, eu fui entrevistar o senhor Armando. Entrevistei o Zé Alemão, entrevistei o senhor Armando e tal. Eu chamei ele, falei, vem cá. Porque eu tava com o microfone sem fio, mas a câmera tava bem lá no meio, né? Chamei ele. O senhor Armando veio com uma certa dificuldade. Teve um momento que ele parou. Ele andava meio troco. assim, também. Né? E era corredor, hein? Corredor. Sabe que Não, de qualidade. Sei, não, de qualidade. E Corria lá pro São Paulo. Tem uma foto dele com a camisa do São Paulo, numa São Silvestre. E nessa entrevista, olha que legal, você tocou tanto nesse assunto. E nessa entrevista, eu chamei ele veio com a mão assim no coração. Eu olhei assim e falei, poxa, o senhor Armando não tá muito legal não. Ele deu uma parada e deu uma respirada. Isso foi num sábado. Aí, entrevistei ele, aí foi quando eu falei sobre esse assunto. Falei, Clemente, eu queria saber o seguinte, quem que apelidou o senhor de caipira? Ele falou, deu uma risadinha, ele falou, isso tá gravado também, tá no YouTube lá. Sim. Ele falou assim, quem me apelidou foi o pessoal lá em São Paulo. Porque eu dormia lá em cima no Morumbi, e os amigos saíam pra noitada, saíam pra passear, e falavam, ô Araquarense, desce aqui, vamos sair. E ele falava, não. Vamos embora, vamos lá. Você é caipira mesmo, hein? Então chamava ele de caipira. Sim. Olha só que história interessante. Interessante. Aí ele começou a falar com dificuldade. Pessoas que me ajudaram, pessoas que não sei o que tem, me abraçou e começou a chorar. E é interessante que ele estava com a minha calça que eu dei para ele, com a minha camisa que eu dei para ele, porque eu dava muita roupa para ele. Roupa boa, não era roupa... Sim. Aí, então,
Ele falou, o senhor também me ajudou. Às vezes ele batia na minha casa 10 horas da noite. E pedindo auxílio para uma criança. E às vezes às 10 horas da noite a gente levava um pacote de arroz ou alguma coisa na casa de um menino que não tinha nem o que comer. Às vezes até botijão de gás. Às vezes ele queria dar uma viagem para o menino ir embora. Também ele vinha na minha casa pedir para mim. Porque extrapolava um pouco essa questão do Sim. esporte. Tinha uma questão toda social aí envolvida nisso. Sim, claro. Então, quando a gente fala desses caras aqui no podcast, do seu Armando Clemente, do Tota, do Zé Alemão, extrapola aquela relação esportiva. Sai de uma esfera esportiva para uma outra esfera. Exatamente. Que é a questão da cumplicidade, que é a questão de cidadania. Então, esse pessoal também fazia isso, né? Nossa, como fazia. Como fazia. Dava assistência a famílias. Como fazia. Ele batia na minha casa direto e reto. Muitas vezes também, através do esporte, tirava a criança das drogas, do mau caminho. Né? E eu ajudei ele muitas vezes. Eu não sei se é chato a gente falar isso, mas eu fazia mesmo. Ele vinha na minha casa, ele me procurava. Mas muitas vezes. Então, nesse dia ele deu essa entrevista, que está no YouTube, e ele dizia, o senhor também me ajudou muito, faz parte, e ele começou a ficar comovido e chorar. Sim. Na minha frente. Eu peguei e dei um beijo nele. Falei, dá licença, eu vou dar um beijo no senhor. Peguei e dei um beijo na testa dele, e pegou e me beijou no rosto. Eu cheguei em casa, agora que está a parte triste, eu cheguei em casa e falei para minha mulher, Vânia, eu não sei não, o seu Armando não está bem. E, vê lá, você acha que ele não está bem? Um homem desse, forte? Eu falei, não sei, eu senti que ele não está bem. E você acredita que no outro domingo ele faleceu? Na sequência daquele dia. Entendi. No outro domingo ele faleceu. Que ano que foi isso? Ah, rapaz, sou meio ruim de data, hein? Agora eu não tô lembrado, cara, que ano que foi. Mas foi muito triste, cara. Foi triste. Né? Mas eu não sei, bateu no meu coração que ele estava chegando ao fim. Porque daquele momento que eu vi ele vindo lá, tudo. E, inclusive, né, nós temos aí também, eu fiz uma festa também no Melusa, convidei também muita gente, inclusive o Zé Alemão, tudo. Sim. E eu dei um uniforme completinho pro Zé Alemão também, para ajudar Que era uma ele. figuraça. Figuraça. Né? Coração bom, não. Era um cara sensacional. E eu vou te contar uma historinha dele que aconteceu que você vai dar risada. Na Rádio Morada, como eu trazia todos os treinadores, falei, Zé, vai lá a gente entrevistar você. E ele veio. Né? Entrevistei muita gente. Aí ele veio, e eu tenho todos esses programas gravados, viu? Sim. Aí eu peguei, falei, Zé, de sábado não tinha quase ninguém. Quem estava lá na técnica era o Samuca. Sim. E eu tinha um pé de limão em casa, e eu levava uma sacola de limão, aquele limão, esqueci o nome dele agora, aquele limão dava que, vou te falar, então toda semana eu levava uma sacola. Você lembra? Limão cravo? O amarelinho? É, cravo. Uma delícia. E o Samuca fazia a limonada. E lá tinha uma jarra desse tamanho, ó, enorme. Não é jarrinha comum, desse tamanho. Sim. Aí eu dei os limão, ele falou assim, ó, Peta, já deixei lá na geladeira, lá já fiz a limonada, e depois a gente pega. Eu falei, tá bom. E lá, na próprio estúdio, já tem um papel lá, não pode comer nem nada lá no estúdio. Você sabe como é que é, né? Sim. Aí o Samuca estava ocupado, estava lá na técnica, tudo. Aí eu falei pro Samuca, Samuca, quer limonada? Ao vivo, né? Ah, agora não dá, agora eu tô aqui e tal, não sei o que tem. Ô Zé Alemão, vai lá no fundo, na geladeira, e pega a jarra. Beleza. Você sabe que para entrar no estúdio da Rádio Morada, onde era AM, que agora é FM, tem um degrau, não tem? Pois é, nós estamos ao vivo. O Zé Alemão tropeça naquele degrau, cai de boca no chão, e aquela jarra vai tudo embaixo dos aparelhos. Eu falei, meu Deus do céu. Com a graça de Deus, não pegou. Acho que se o pessoal da Morada ver, não vai punir a gente, porque não aconteceu nada, né? Sim. Mas aquela jarra desse tamanho, ele conseguiu jogar no Derrubar chão com tudo. ele mesmo, caiu de boca no chão. E foi muito engraçado. É pena que a gente não tinha um celular para estar registrando, na né? época, Sim. E estava sem câmera lá. Mas olha,
Foi uma coisa sensacional. Eu gostava muito dele. Ele era polêmico, hein? Polêmico. Não era fácil lidar com ele, não. Não era. E um cara também que não era fácil lidar com ele é o Wilson. Wilson Luiz? Opa, tem hora que ele... Mas isso por problemas pessoais. Sim. Às vezes ele chegava num programa, carrancudo, e eu, às vezes, pegava uma piada legalzinha, tudo contava, e ele sempre sério. Aí eu chamava ele, pedia o intervalo, pedia para pôr umas músicas, tudo, levava ele lá fora. Aí eu falava assim, Wilson, você vai mudar ou você vai continuar como está? Senão eu dou uma desculpa, você volta para sua casa. Mas o que você está transmitindo para mim, você está transmitindo para quem está em casa. Peta, pelo amor de Deus, você me entende. É que eu estou com um problema assim, assado. E ele me abraçava. E quando ele voltava para o estúdio, ele era a melhor pessoa para agradar o pessoal que está em casa. Mas mudava da noite para o dia. Que coisa linda, cara. Sim. Então eram momentos que ele tinha, por particularidades que a gente não vai falar aqui, né? Sim, claro. Mas era um cara super prestativo, bacana. Então você trabalhou muito com o esporte amador, mas como é que era a sua relação com a Ferroviária? Um time profissional e que, mesmo de forma direta ou indireta, você tinha uma relação. Aliás, como todos nós aqui em Araraquara temos com a Associação Ferroviária. Como é que era a sua relação com a Ferroviária? Bom, a minha relação começou bem bacana quando o Ligeirinho foi treinador do meu filho, Bazani também foi treinador do meu filho, que depois meu filho saiu e acabou se profissionalizando em outro lugar, porque a Ferroviária está numa situação terrível. Seu filho é jogador de futebol? Foi. Aí o que... Não, né? Limitado, mas foi, né? Foi profissional. Sim. O que aconteceu, o que ocorreu foi o seguinte. Eu, como trabalhava com uniforme, tanto é que aqueles uniformes da Uniara, de vôlei, de basquete, era tudo eu que fazia. Não eu que fazia. Sim. Eu representava uma empresa Sim. em São Carlos. Você representava a empresa? Isso. Sabe aquele, por exemplo, isso aí é só para completar, para começar a falar sobre isso. Sim. Sabe aquele dragão que tinha na camisa, que foi feita com muitas camisas? Eu cheguei a fazer 1.500 camisas daquela para a Uniara. E foi nós que desenvolvemos em São Carlos, né? E eu vendia. O Fernando Moro não saía da minha casa, toda semana ia lá, o Pipoca ia lá, os caras iam lá pegar a camisa. Era uma coisa espetacular. Bom, enfim. E eu fazia isso. Então, o que acontece? Como eu trabalhava lá nessa empresa, agora vem o assunto da Ferroviária. O pessoal, poxa vida, a gente não tem como comprar uniforme, isso para o amador. Então, Sim. eu dava 2 uniformes. Primeiro, amador que você fala, as categorias de base. Categoria de base, isso, melhor. Tá. Isso. Categoria de base. Eu dava 2 uniformes para o infantil, no primeiro semestre. 2 para o juvenil e 2 para o outro, que era o sub-20, juniores. Então eu levava aqueles uniformes e dava. E eu vendia bola também naquela época. Que eu tinha uma facilidade de arrumar umas bolas. Vou falar. Na Federação Paulista. Sim. Eu ia lá e comprava 200, 300 bolas. E o pessoal também chegava para mim e falava, pô, não tem bola para treinar. O Campeonato Paulista precisava ter bola nova e não tinha. E eles vinham na minha casa, eu dava bola também. E a bola custava cara naquele tempo, mas eu dava. Sim. Então ajudei pra caramba. Primeiro semestre, segundo semestre. E lá fora, no muro, eu coloquei o nome da empresa. Eu falei, então vocês deixam eu colocar o nome da empresa lá. Beleza. Um dia o Milton Cardoso, que era presidente na época, e no qual eu tenho muito apreço por ele, um abraço para ele, com certeza ele vai ver. Então, o que ele fez? Ele pegou, foi em casa, numa sexta-feira, Fagner, na minha casa, 2h da tarde, ele e o pai do Hamilton. O pai do Hamilton, acho que era diretor, não lembro o nome dele agora. Chegou em casa e falou, Peta, eu preciso pagar o jogador. Eu não tenho dinheiro. Eu consegui um patrocínio da Predileta. Só que eu não tenho uniforme Predileta. O jogo é amanhã às 4h da tarde, no sábado.
Falei, pô, Milton, cara, não deu pra você ver isso antes? Não, foi fechado hoje. Porque vai ter televisão. Tipo, se vire. Eu peguei meu carro, fui pra São Carlos, 2 horas da tarde. Por isso que você vai ver um pouco de mágoa que eu tenho. Sim, sim. 2 horas da tarde, peguei meu carro, fui pra São Carlos. Pelo amor de Deus, eu preciso de 2 uniformes, um grená e um branco. 24 camisa branca, 24 camisa grená. 24 calção grená, 24 branco. A meia a gente vai se virar, mas eu preciso disso. Pra quando? Amanhã. 2 horas. Você tá louco? Eu falei, não tô louco. Eu como, né, depois tem uma historinha, se você se interessar, eu conto também, Sim. como é que eu comecei a minha vida em São Paulo. Eu fui alfaiate, tive convecção. Então eu falei, não, eu fico aqui e ajudo. Cara, eu fiquei sem dormir. 2 horas da tarde, saí de lá 2 horas da tarde do sábado, direto, e cheguei aqui, acho que era 2h30, cheguei voando. Pro jogo começar às 4. Pro jogo começar às 4. Cheguei pro Milton e dei. O Milton me beijava. Graças a Deus, tá aí. E dei pra eles. Dei. Não foi vendido. Dei. Beleza. Aí o que aconteceu na sequência? Aconteceu que a Ferroviária cai aqui, cai ali, acontece isso, acontece aqui, e veio o pessoal da Ferroviária SA. Os caras meteram uma tinta no muro, não perguntaram de quem que era aquilo, o que fazia, o que não fazia. Não perguntaram sobre quem trazia os uniformes. Sabe? Aquela coisa de arrogância. Sim. Não precisamos mais de ninguém. Entendi. Aconteceu isso. E um dia eu tava lá, a TV circulando, foi fazer um jogo, e o Valmir não podia ir. Ele falou pra mim, Pedro, você vai lá pra mim cenar? Tava eu e o Espera. Me dá aí o que você quer que eu fale, o ponto que eu tenho que parar pra fazer propaganda e tal, não sei o que, vou, faço. E um dos cidadãos lá me viu lá e olhou pra mim e falou, olhou pra mim de cima e embaixo. Aí eu falei pra ele, eu tô, né, mamado, pra não falar outra coisa? Não é que só tô olhando, você tá olhando, eu tenho autorização pra estar aqui, eu vou fazer transmissão aqui. Aquilo me magoou, cara. Eu me afastei totalmente, nunca mais. Inclusive, eu comprei notebook, na época, primeira linha, comprei mesa de som, comprei tudo para fazer os jogos da Ferroviária. Quando eu cheguei lá, eu conversei com uma determinada pessoa e falei, olha, eu quero uma cabine. Por quê? Como tem, acho que 14 cabines, e jogos da Ferroviária aqui vai 4, 5 cabines e uso, o resto não, eu falei, eu quero uma, que eu quero arrumar ela. Se vocês permitirem, eu quero colocar até um vidro na frente, eu quero aqui dentro dela, eu quero colocar PWZ e tal, assim, assado. Se vocês permitirem. Né? Isso naquela época? Naquela época. Tá. E eu tô com toda a aparelhagem para fazer o feminino e o masculino. Nós não podemos te dar uma cabine. Mas por quê? Porque vem Corinthians, eu falei, mas quando vai vir? Vocês estão na 3ª divisão? E o dia que vier, eu saio, dou a cabine pros caras, se for preciso, já que vai encher todo mundo, 14 cabines. Mas a gente não pode dar a cabine. Eu falei, tá bom. Eu coloquei uma internet lá, na época, uma das melhores, não sei se era 300 mega, nem lembro quanto que era, coloquei. Era só eu pôr o código, tudo entrava. Peguei, liguei para a empresa, falei, esquece isso aí que eu não vou. Eu tinha feito uma parceria com uma empresa. Sim. Desanimei, cara. Nunca mais entrei lá e nem fiz mais jogos nem nada. Falo da Ferroviária, respeito pra caramba. Porque eu tenho um carinho especial, Sim. entre aspas, um carinho especial pela Ferroviária. Por que entre aspas? Porque quando eu morava em São Paulo, por ser palmeirense, ela que acabava com o Palmeiras lá. Acabava com o Palmeiras lá. Sim. Já Palmeiras de times... O Palmeiras passava apertado. Passava apertado, cara. Passava apertado. Eu sei. Mas eu gostava muito, porque meu filho treinava aqui também, né? Uhum. E foi essa situação. Por que essa relação minha com a Ferroviária eu fui me afastando. E sua relação com os jogadores? Ex-jogadores? Da Excelente.
Excelente. Né? Quando vejo eles, todos esses aí que eu conheço, aí, convivi com eles jogando bola, Donato, Julimar trabalhava comigo na escolinha. Julimar era o lateral. Sim, ele treinava na escolinha do Benfica lá embaixo. Comigo. Eu que, inclusive, encaminhei o Julimar para muita coisa. Ele ficou meu sócio até. Eu peguei e convidei ele para ser meu sócio. Porque o Justinho saiu, tudo. Convidei ele para ser meu sócio. Ele que ficou comigo todo esse tempo. Donato. Eu ajudei eles, por exemplo, a pegar o CREF, na época, para eles poderem estar documentado. E... ótimo, Edmilson, Rosa, todos esses caras aí, Hermínio, todos eles são meus amigos. O meu relacionamento com eles são excelentes, sem problema nenhum. O Bazzani, então, o Bazzani me adorava, cara. Eu adorava o Bazzani, cara. Uma figuraça também, né? Ele treinava todo aquele time lá do juvenil. Nossa Senhora. E o Toca? Não conheci. Conheci depois, de vista, né? porque foi Sim. antes, né? Que ele faleceu. Sim. Aí eu vim depois. Mas não conheci. Mas todo esse pessoal eu conheci. O Bazzani tem uma história interessante. Posso contar? Pode, claro. O Bazzani, um dia, ele já estava com mal de Alzheimer. O Bazzani, um dia, ele foi treinar a garotada e tal. E eu tava lá, sempre olhando, que eu levava a bola, às vezes, tudo. Aí tô lá fora. Ô, Peta, entra aqui no vestiário. Peguei e entrei. Daqui a pouco, ele rodando no vestiário para lá e para cá. Só Bazzani, o que foi que o senhor tá procurando? Tô procurando minha cueca. Eu sou Bazzani, você tá com a cueca. Você vê o que é, a pessoa tá com problema, né? Mal de Alzheimer. Sim. Aí a molecada deu risada, todo mundo, ele pegou. Falou, Peta, você vai lá pra cima? Eu falei, vou, me dá uma carona. Peguei, pus ele no carro e levei. Aí ele, poxa vida, meu carro tava aqui. Senhor Bazzani, seu carro é um carro assim, assado? Tá lá embaixo, seu Bazzani. Vamos lá. Peguei e levei pra baixo pra pegar o carro. E ele é um cara que, nossa senhora, eu fui pra São Paulo com ele, cara. E eu cheguei lá no time lá que era... esqueci o nome agora, cara. Deu um branco. Eu cheguei lá no estádio, o Avelino viu ele, o Avelino tava lá em cima, né? O João Avelino? João Avelino. Sim, o ex-treinador. Bazzani! Aí juntou aquele monte de gente, que moral que ele tinha, cara. E uma pessoa muito boa, tem muita gente que critica, meu filho esteve lá na Ferroviária, seu Bazzani. Isso é uma besteira tão grande, gente. Besteira. Isso é uma besteira. O jogador, quando tem que ser jogador, vai. E outra coisa, ele tinha um olho clínico pra olho jogador. clínico. Ele tinha um olho clínico, né, cara? Tinha um olho clínico. Aí ele revelou muito jogadores em muito, Araraquara, cara, né? muito. E às vezes quando eu vejo uma pessoa reclamar de alguma coisinha, eu falo, gente, eu trabalhei com esporte, levei garoto pro São Paulo, levei pro Atlético Mineiro, levei lá pro vários clubes, pro Corinthians, levei pro Palmeiras, levei aqui para Rio Claro, levei também lá do Paraná, também levei para uns 3 times lá do Paraná, Clube Atlético Paranaense. Eu levei. Ninguém me... não mandei, eu levei. E o cara, quando tem que ser, vai ser. Aqueles que teve um que ficou 2 anos e meio no São Paulo. O Geraldo, que era o diretor lá, que hoje falecido, o Geraldo me ligava e falava, pô, Peta, o Cilinho, os caras aqui estão adorando o menino. O menino entrou aqui como atacante e ele disputou a Copa Nike, tá como lateral. Sim. Aí eu fui visitar lá, fui levar um time para jogar lá, no São Paulo. Cheguei lá, o cara me chamou, né? O Visoli me chamou. Jogador, volante, grandão. Chamou, Peta, esse moleque tá bom. O Zé Sérgio me chamou na sala dele. Falou, pô, esse moleque tá voando. E eu não sei porque depois de um mês mandaram o moleque embora. 40 dias. Liguei pro Geraldo, falei, o que aconteceu, Geraldo? Peta, chegou um outro melhor. Aí é coisa do futebol que você sabe, né, cara? Não tem jeito. Ou alguém deu dinheiro, ou alguém fez isso, fez aquilo, deu uma geladeira, deu não sei o que, deu não sei o que lá. Não, é verdade. O futebol é assim hoje. Sim. O futebol é assim hoje, infelizmente, cara. Empresário, né? Futebol empresário, é muita gente envolvida, é diretor envolvido. Você vê que hoje a torcida manda em vários clubes. Cito o exemplo do Corinthians, por exemplo. Sim. A torcida manda, cara. É brincadeira um negócio desse. Não pode. Por isso que esses times estão endividados. Você vê, por exemplo, pega esses times hoje,
Se você pegar a relação, o Corinthians é o 12º ou 11º treinador. Agora eu te pergunto, indenização desses caras, quanto fica? É caro. Você vê o Dorival saindo da seleção brasileira. Vai receber R$1 milhão por mês até 2026. Final de 2026. Não tenho nada contra. Estou dizendo que são contratos feitos que torcida, todo mundo grita, diretor, imprensa, tem que tirar, tem que pôr outro, os caras vai e tira. Ô Petra, voltando um pouco no esporte amador, como é que você vê o esporte amador hoje na cidade? Eu vejo que, na minha opinião, acabou. Por que você tem essa opinião? Acabou. Eu tenho essa opinião em termos de futebol. Judô, taekwondo, karatê, todas essas coisas funcionam. Mas o futebol acabou. Futebol, para início de conversa, para você partir do princípio da pergunta que você me fez, por que eu acho? Não tem liga. Acabou a liga. Essa liga do futebol acabou, não existe mais. E me parece assim, porque o Derosso, o gerente de futebol da Ferroviária, estava aqui e veio aqui bater um papo com a gente na terça-feira. E ele falou assim para nós, Alexandre, não tem onde as categorias de base da Ferroviária jogam em Araraquara. Então as categorias de base da Ferroviária jogam em Brodowski, jogam no campo do Comercial. Exatamente. E ninguém briga por isso mais, acabou. Então, e aí assim, mas me parece que o campo do Palmeirinha, o antigo estádio do Palmeirinha, lá do campo de futebol, não sei o que aconteceu. O Municipal aqui também agora é do Clube Araraquarense. Acabou. O Botânico me parece que está em Atlética reforma. lá tá a Atlética naquela... também está naquele sai, limbo, não sai, aquela briga. Sai. Acabou. E por que isso ocorreu? Isso, na sua visão? E na minha visão isso ocorreu porque a gente não tinha uma liga forte, a gente não tinha uma liga que trabalhasse bem para poder brigar sobre isso, para não deixar acabar com isso. Você vai me tirar o Municipal? Tá, mas eu quero outro. Não aquele Municipal recentemente que você viu que a grama era um pasto. Não sei agora como tá, que eu não tenho ido lá. Mas você tirar o Municipal aqui do centro, Sim. levar para lá. Longe. Mais longe. Não é tão longe, né, cara? Aqui é muito perto. Eu costumo dizer que aqui é muito perto. Eu que morei em São Paulo, sei o que é longe. Sim. Né? Morei 40 anos em São Paulo. Então eu sei o que é longe. Assim, se eu pegar da minha casa, da Rua 8, lá onde você conhece, São Geraldo, Sim. vir aqui, 5 minutos, se não Sim. tiver ninguém me atrapalhando na frente. Se você pegar essa distância em São Paulo, meia hora. Se chover, ou então se tiver um acidente, 1 hora. 5 horas. Uhum. É mais ou menos isso. Então, aqui, o que houve, não houve pessoas para realmente brigar por isso. Mas brigar, que eu digo, para valer. Não é você, por exemplo, ficar aceitando as coisas, aceitar permuta. Então não vai ser aqui, então vai ser ali. Vai, mas eu quero isso no papel. Tem que ser assim, 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 assado. Não. Foram deixando. Aí vem um para acabar com a Atlética, aí vem outro para não deixar acabar, mas fica uma coisa muito no ar, sabe? Não é uma coisa firme. O Palmeirinha, por exemplo, quanto tempo ficou lá aquele mato de 5 metros de altura? Eu fui no Palmeirinha, numa época, não vou falar o nome da pessoa, mas ele estava lá como presidente. Eu cheguei lá e falei, deixa eu tocar o Palmeirinha, o campo, pela minha escolinha. Eu fui no Nelvio Tinta. Pô, é bonito lá, cara. Falei pro Nelvio Tinta. Aqueles pinheiros lá no fundo. Exatamente. Pô, era uma maravilha. Não cara. deixaram, cara. Tinha aquela não arquibancadinha, tinha aquela arquibancadinha. Não deixaram. Ali Conversei com o Nelvio Tinta. O Nelvio falou, Pedro, eu te dou toda a tinta. Você me ajuda, Nelvio? Eu ajudo. Não deixaram. Você tá entendendo? É umas coisas que muita gente foi culpada. Muita gente foi culpada, cara. Eu não vou ficar dando nome. Sim, não, claro. Porque não é que... Não, é isso que a gente não quer. é isso, não é isso. Mas muita gente foi culpada. Sabe? Faz aquele acertinho daqui, acertinho dali, aquelas coisas. Não, então tudo bem. Ah, não, então tudo bem. Não é tudo bem não, cara. Esporte amador, quando eu cheguei aqui... Estrela também, acabaram com Estrela. Estrela. Também. Quando eu cheguei aqui, tinha aqueles campeonatos de interbairro. Sim, tinha o Água Azul Santana. Meu Deus, eu fiquei impressionado. Eu vim de São Paulo, falei, que coisa linda, gente. Até eu queria jogar interbairro, mas o último foi Santa Angelina e Santana, o jogo.
Tava assim de gente, tava lotado. Que coisa mais linda, cara. Acabaram com tudo. Então, o esporte amador, em termos de futebol, acabou. Você vê, não tem mais Copa Cultura também. Porque parece também que o Gigantão agora tá terceirizado, agora para usar. Então, tudo se complica. Ainda tem o futsal que tá tocando. A própria Ferroviária para jogar no estádio tem que pagar para jogar. Por aí você vê que ponto nós chegamos. Olha, eu tenho visto alguns vídeos que depois eu posso passar para você de jogos em São Paulo. Por pior que seja, cara, você vê aquele jogo que eu frequentei muito, sabe? Quando você ia jogar no meio de favela, no meio de não sei da onde, meu Deus, mas era muito bom, cara. A gente, sabe? E até porque lá, na lama, porque lá também tinha a tradição do desafio ao galo, né? Eu joguei desafio ao galo. Que era transmitido pela TV... Não, era pela TV Record, se eu não me engano. Não, chegou a ser na TV Record, mas era na outra, como é que chamava? No Canal 9 lá, esquece. Eu cheguei... Manchete. Isso, Manchete. Eu cheguei a conhecer o Tabajara, que era um dos... né? Cabelo branco lá. Quando ela era ali no CMTC. Sim. Então você tava jogando, o metrô passava atrás, assim. Uhum. Entendeu? Aí depois ela foi pro campo do Operário, que era lá na Marginal. Foi para lá. Entendeu? Era muito bom. Tentaram voltar agora, recentemente, e não conseguiram, né? Mas era muito bom, cara. Agora, em São Paulo, interessante, tem muitos campos bons ainda em São Paulo. Ainda tem, né? Sim. E eu joguei muito lá, porque eu vivi 40 anos. E onde foi a fase boa minha, foi lá. Né? Porque quando eu vim 40 anos para cá, eu disputei vários campeonatos aqui, para o Clube Melusa, para a VAR, o próprio 45 anos. Eu joguei para o Vale do Sol, joguei para Atlética. Sim, né? Sim. Jogar junto com o Mauro Pastor, você estava perguntando aí, jogadores. Sim, Maurão, sim, um cara muito sensacional. Simples, uma pessoa maravilhosa. Né? Então, joguei com o Edmilson. Cheguei a jogar até com o Sidney. Sim. Nós íamos viajar. Até tem uma história interessante. Posso contar? Pode contar. Eu acho que vai dar 3 horas de programa aí. Tem muita coisa. Então, interessante, cara, que uma vez o cara me chamou para me jogar no Vale do Sol. Vamos jogar lá em Piracicaba contra o 15, veterano. Aí saiu daqui o Mauro Pastor, Lavinho, todo mundo, né? Todo mundo, todos os boleiros aí, né? Rosa, todo mundo. Sidney, né? Todo mundo. Aí eu fui jogar com eles lá em Piracicaba. E aquele tempo não tinha facilidade de celular, essas coisas, sabe? Aí os caras, não, fica tranquilo, que 10 horas da noite nós estamos aqui. Então, minha mulher estava aqui, a gente não tinha parente, não tinha nada, com 2 crianças pequenas. Eu falei para ela, ó, para umas 10, 11 horas, se atrasar meia-noite, porque nós vamos em Piracicaba e os caras vão parar para tomar cerveja. Daqui a pouco, Lavinho, todo mundo. Daqui a pouco, o Marco Antônio. Sim. Né? Aí o Marco Antônio pegou, era umas 10 horas da noite, falou, Peta, vamos embora. Aí o Silvinho, os caras tudo, né? Peta, fica aqui, cara. Fica aqui que a gente já vai já. E aquele monte de freezer, porco, cabrito, não sei o quê, sabe? Cerveja cheia. Falei, meu Deus do céu, fico ou não fico? Mas não pela cerveja. Sim. Pela amizade, consideração. Rapaz, eu peguei, pensei. Eu falei, eu vou naquele morro lá, ver se eu consigo ligar para minha casa. Se eu tenho um telefone, alguma coisa. Não consegui nada. Voltei. Aí quando cheguei, o Marco Antônio já tinha vindo embora. O Marco Antônio esperto, vem embora. Aí, rapaz do céu. Os caras foi. Resumindo, eu não queria falar, vamos embora. Fiquei. Saí de lá às 5 horas da manhã, 6 horas. Cheguei em casa às 8 horas. Chinela cantou. 8 horas. Minha mulher chorando, quase gritando, meus filhos chorando, sem saber para onde ia, porque ela falou, onde que eu vou para delegacia? Não conheço ninguém. Foi logo nos primeiro ano, né? Primeiro ano. Aí eu sentei e falei, olha, só posso dizer uma coisa para você, prometo que nunca mais. Rapaz do céu, eu cheguei 8h30 em casa da manhã, para quem saiu 2 horas da tarde do sábado, cheguei no domingo 8h30 da manhã.
Imagina, sair com um jogador de futebol. Aí eu falei, isso vocês estão né? loucos, cara, nunca mais. Peta, sabe, nós vamos para... Vai vocês, eu não vou mais. Serviu de lição. Mas, Peta, você me trouxe um presente aqui. Ah, rapaz, eu quero Você te me falar trouxe um desse livro presente. aqui. Aliás, eu trouxe esse presente. É uma dedicatória, né? De Moacir Calarga. Ele é escritor e tem uma pequena editora. Dá uma lida aí. Moacir Calarga. Tem a dedicatória aí para você. Muito obrigado, viu? E esse livro aí vai ajudar muitas pessoas que acompanham o seu programa. Se me permite, eu queria falar só um pedacinho. Sim. Esse livro chama Aqui que Vence a Dor, do Moacir Calarga. Como se escreve sobre o suicídio, né? Sobre o próprio suicídio. E Aqui que Vence a Dor é uma autoficção de Moacir Calarga, que nos coloca dentro da cabeça de um suicida. É um livro sobre depressão, né? E sobre o amor. É um livro sobre como o amor poderia salvar e transformar vidas, né? É sobre o encontro, a beleza dos encontros inesperados que mudam tudo, né? E é um livro sobre ressignificar o olhar para a vida. E é sobre a beleza das pequenas coisas, prazeres. Enfim, é um livro que esse rapaz, ele sofreu essa depressão. Ele tentou suicídio, não uma vez, mais vezes. Sim. Tomou muito remédio. E o que ele conta aqui nesse livro é o que aconteceu com ele. Por isso que esse livro tem uma importância muito grande para muitas pessoas. Que ele fala dessa depressão, que muita gente não acredita nisso. Muita gente vê a pessoa tendo essa depressão. Muitos acham que é frescura, muitos acham que também a pessoa não gosta disso, também ela não quer fazer isso. E não é por aí. É um momento que as pessoas precisam mais de atenção. De empatia, né? De empatia. Precisam que as pessoas dêem uma força. Te leve fora desse círculo que é a depressão. Tem ficção, tem uma série de coisas nesse livro muito importante para você não só aconselhar, entender o contexto. Entender o contexto, né? E se colocar no problema, né? Se colocar no problema. E aí, isso que é importante. Né? Então, esse livro é muito valioso. Vai ser lançado amanhã. E tem um preço tão simbólico, cara, que você não acredita. A maioria desses livros estão aí num preço... Esse preço é R$35 para a pessoa ter esse livro. Sim. Né? E para ajudar outras pessoas que estão nesse caminho, cara. Então, Moacir Calarga, ele é editor. Sim. Né? E saiu baratinho também, porque ele tem uma editora. Sim. Uma pequena editora, então por isso que saiu baratinho. Mas o que é interessante é que o autor desse livro passou exatamente por isso. Entendi. Quase tentou suicídio por causa da depressão. E aí ele diz aí nesse livro, não vou falar tudo, senão vai ser que nem aquela história do... Como é que chama lá, daquele Praça é Nossa? O cara começa a contar, o cara não quer mais o livro. Né? Então ele conta tudo, que ele encontrou uma pessoa que deu para ele o respaldo, que deu uma vida nova para ele, que tirou dessa bolha. Motivação, né? Uma motivação, que tirou ele dessa bolha. Entendi. Entendeu? Ele conta tudo nesse livro, cara. Peta. Odair Peta, muito obrigado Deixa eu pela pegar presença. direito, né? Pega assim, pronto. Muito obrigado pela presença. A universidade agradece a sua presença. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço e peço desculpa ter falado muito. Viu? Imagina. Obrigado, viu, Fagner? Um abração. Porque você também tem aí meu apreço e você também vai voltar no meu programa logo, logo pra gente bater aquele papo gostoso. Legal, muito obrigado. Obrigado, viu?